boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa. Vai o número do WhatsApp, 973350038. Mais uma vez, 973350038. E nas redes sociais, não deixe de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é sexta-feira, mais uma edição do programa Gente que Fala em parceria com a FERMESP e a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Às sextas-feiras por aqui, sempre esse espaço aberto para falar do trabalho realizado pela PM Paulista e tudo que é feito pela segurança pública em nosso estado. Hoje, os nossos convidados são do Comando de Policiamento Rodoviário. Eu os apresento a partir de agora. Tenente Coronel Menemilton Soares de Souza Júnior é o comandante interino do Policiamento Rodoviário de São Paulo. Tudo bem, Coronel Menemilton? Mauro, muito boa tarde. Em nome do comandante do Policiamento Rodoviário, Coronel Lourival da Silva Júnior, expresso nossos cumprimentos e satisfação de estar nesse programa. E saudando também os ouvintes da Rádio Trianon. O nosso abraço aqui também, então, para o comandante do Policiamento Rodoviário de São Paulo, o Lourival da Silva Júnior. Coronel Lourival da Silva Júnior, comandante do Policiamento Rodoviário de São Paulo. Um abraço aqui a ele, de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala. Muito bem-vindo, coronel. Também conosco o capitão Fernando de Souza, chefe da Seção de Assuntos Civis do Comando de Policiamento Rodoviário. Capitão Fernando, mais uma vez, presente aqui no Gente que Fala, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Muito obrigado novamente pela oportunidade e um bom dia, né, a todos os nossos ouvintes. Muito bem, vamos começar falando sobre o seguinte tema. Já, né, daqui a alguns dias, a partir do dia 12 de abril, vai entrar em vigor a Lei 14.071, sancionada no ano passado, que promove alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Há mudanças previstas na pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, CNH, também no transporte de crianças, muitas outras alterações. A gente vai esclarecer cada uma delas a partir de hoje, e botar a nossa audiência, o nosso público afinado aí com tudo que vai acontecer a partir de 12 de abril em relação às regras do novo CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A gente precisa começar, então, pela renovação da carteira de habilitação. O que é que muda, coronel? Mauro, atualmente, a renovação da CNH, que consiste nos exames de aptidão física e mental, atualmente a CNH é renovável a cada 5 anos e a cada 3 anos para condutores que tenham idade superior a 65 anos de idade. Já agora, a partir do dia 12 de abril, a regra muda e fica escalonada em 3 pontos. A cada 10 anos é a renovação para condutores que tenham idade inferior a 50 anos de idade. A cada 5 anos, a renovação da CNH deve ser realizada para os condutores que tenham idade igual ou superior a 50 anos de idade e idade inferior a 70 anos. E reduz para 3 anos de idade a renovação da CNH para os condutores que tenham idade maior ou igual a 70 anos de idade. Essa, digamos, seria a principal das renovações, são inúmeras. Essa seria a principal de tudo que está para entrar em vigor por aí, coronel? Relacionado à CNH, nós também temos novas regras específicas com relação à suspensão do direito de dirigir, uso do capacete de segurança para condutores de motocicletas, motonetas ou ciclomotores, e também as regras relacionadas, também destaco as regras relacionadas a transporte de crianças. Sim. O senhor considera um avanço essa nova
esse novo... dá para dizer que é um novo Código de Trânsito brasileiro ou um Código de Trânsito brasileiro reformado? O Código de Trânsito brasileiro, ele já sofreu várias alterações legislativas, né? E ele entrou em vigor no ano de 1998 e, durante todo esse período, diversas leis promoveram a alteração, o debate no Congresso Nacional, de buscar sempre o aperfeiçoamento das regras, né, e oferecer um trânsito mais seguro no território nacional. Essa é mais uma dessas leis, né, que traz alterações dessas regras, que foi fruto de um amplo debate no Congresso Nacional e que, em muitos aspectos, sim, significa um avanço e maior equilíbrio, inclusive. Capitão Fernando de Souza, o seu entendimento também a respeito dessas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, que entram em vigor a partir de 12 de abril, vem para melhorar a questão da segurança no trânsito, nas ruas de todo o país, nas estradas de todo o país? Há muito que se fazer em termos ainda de segurança, que, de repente, não tenha sido contemplado nesse movimento aqui de alteração e que mais para frente será necessário também? Mauro, a gente torce sempre para que isso ocorra, né? O direito ele tem que evoluir, as regras têm que seguir aí a evolução da sociedade. De um modo geral, sim, né? A gente aposta que essas novas normas, né, que entrarão em vigor agora no dia 12 de abril, elas venham para aumentar a segurança viária. Esse é o nosso... nós precisamos, né, acreditar nisso. É claro que algumas regras, por estarmos já há muitos anos trabalhando no policiamento rodoviário, né, alinhado às diretrizes de segurança do comando da instituição da Polícia Militar, nós temos, obviamente, os nossos pontos de vista, né? Eu dou um exemplo aqui em relação ao uso do farol, que nós, obviamente, devemos comentar isso mais à frente. O uso do farol, embora tenha sofrido uma mudança, nós reputamos já há muitos anos que ele é um sistema de segurança ativa de muita eficiência na rodovia, né? Já fizemos vários trabalhos em cima disso, a questão do atropelamento, né? É algo que nos preocupa bastante na rodovia, e o uso do farol baixo na rodovia, ele tem o condão de aumentar a visibilidade do veículo. A mudança, ela trouxe aí uma significativa alteração nessa questão. É só uma lembrança, né? Não é de hoje a questão do farol, já desde 1998, o CONTRAN, ele sinaliza como o uso do farol baixo sendo algo que aumenta a visibilidade do veículo. Só que tratava isso como uma recomendação. A legislação que impôs a obrigatoriedade, ela é mais recente. E agora veio uma mudança na lei dizendo que ele deixa de ser obrigatório em algumas circunstâncias. Então, isso, obviamente, é algo que, na minha concepção, é algo que nós temos que olhar com bastante critério e manter o reforço aqui a todos os ouvintes que mantenham os seus faróis baixos, mesmo durante o dia em rodovia. Eu vi aqui, quando li, me pareceu um retrocesso. Os veículos que não dispuserem, como ficará, né? Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia, mas só nas rodovias de pista simples. Foi aí que eu vi um retrocesso. É isso? Também o senhor tem esse entendimento? Isso. Eu também compactuo dessa mesma ideia, né? Considerando que o uso do farol, ele diante de tantas marcas, modelos, cores de veículos, né? As velocidades e tudo mais, numa rodovia, reputamos como sendo salutar o uso do farol baixo ou, obviamente, né, a chamada luz de rodagem diurna ligados. Então, vai deixar de ser obrigatório nas demais pistas, fica apenas obrigatório nas pistas simples no perímetro urbano. Ao nosso ver, é algo que a gente precisa tratar isso com muito critério, e fica aqui a minha recomendação para que os motoristas ainda assim permaneçam com os faróis baixos ou as luzes de rodagem diurna em todas as rodovias. Sim. Coronel Menemilton, essa questão dos faróis nas rodovias, existe uma lei estadual aqui. Nas rodovias de São Paulo, os faróis têm que estar ligados.
isso cai por terra? O Código de Trânsito brasileiro anula isso ou aqui fica valendo o que já existia? Bom, vamos lá. Complementando esse debate, né, é válido também nós não esquecermos e frisarmos que o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias permanece obrigatório para as motocicletas. A alteração foram para os automóveis, né? Com relação à questão da obrigatoriedade por legislação estadual, independentemente da unidade da federação, não há impacto, porque, conforme a Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transportes, no artigo 21 da Constituição Federal. Então, o debate ele é centrado lá no Congresso Nacional, com a edição de leis federais, que aí impõem a obrigatoriedade no cumprimento de regras para todos os cidadãos brasileiros no território nacional. De fato, eu concordo e me alinho às ponderações apresentadas pelo capitão Fernando, e voltemos a intensificar as campanhas educativas no sentido de estimular os motoristas, os condutores a utilizarem o farol baixo aceso nas rodovias, independentemente se é uma rodovia de pista simples ou dupla. Os próprios dispositivos de GPS nos alertam a respeito disso, né? Quando saímos de perímetro urbano, entramos em rodovias, o sistema já informa que é preciso ligar os faróis. Então, e mesmo que tivesse caído por terra, isso é sempre importante, como se diz, se mostrar presente, né? A gente tem que ser visto nas rodovias. Ligar os faróis nunca é demais, não é, coronel? Sem dúvida. E como principal destaque, ampliando a visibilidade do veículo com o uso do farol baixo aceso, não só em pesquisas nacionais, como também internacionais, comprovando a eficiência e eficácia para, inclusive, principalmente, né, a redução da incidência de atropelamentos de pedestres. Sim. Bom, mais um item aqui, Coronel Menemilton, transporte de crianças em veículos automotores, como é hoje e como ficará? Atualmente, o transporte de crianças com idade inferior a 10 anos de idade é obrigatório no banco traseiro dos veículos, né? A partir do dia 12 de abril, né, o transporte de crianças com idade inferior a 10 anos e altura inferior a 1,45 m é obrigatório no banco traseiro do veículo, né? E como é esse transporte no banco traseiro? É com a utilização de dispositivos de retenção de acordo com a idade e a compleição física da criança. Bebê conforto, cadeirinha ou o assento de elevação. Isso a principal mudança foi justamente a questão da lei prever também não só a idade inferior a 10 anos, como também a altura inferior a 1,45 m. Já com relação a transporte de crianças em motocicletas, motonetas ou ciclomotores, atualmente constitui infração de trânsito o transporte de crianças com idade inferior a 7 anos. Agora, a partir do dia 12 de abril, constituirá infração de trânsito o transporte de crianças em motocicletas com idade inferior a 10 anos. Capitão Fernando, em relação ao transporte de crianças, esse é um tipo de fiscalização que só dá para fazer quando o condutor é abordado, quando o condutor é parado e o policial verifica se está tudo de acordo ou não em relação ao transporte daquelas crianças que estão no veículo. Ou existe alguma determinação diferente em relação a isso? Em relação à observação do policial à distância? Não, é possível, Mauro, é possível sim a autuação, a lavratura do auto de infração sem a abordagem. Eu vou dar um exemplo, né? Em constatando, por exemplo, a criança, né, visualmente num banco dianteiro sem o cinto de segurança, não há dúvida que nesse caso ela está irregular. A questão do dispositivo que o coronel Menemilton mencionou, é claro que precisa uma abordagem para verificar a questão da idade
porque a idade tem a ver com o tipo do dispositivo a ser utilizado, né? Só uma breve recapitulação, nós temos o bebê conforto para crianças até 1 ano, a cadeirinha de 1 a 4 anos e o assento de elevação de 4 anos a 7,5. Isso precisa de uma parada, de uma abordagem para verificar a relação aí do equipamento com a idade. Mas a questão da criança estar sem o dispositivo visualmente, em especial o cinto de segurança no banco dianteiro, é possível sim, ou a criança estar, algo que infelizmente ocorre, né, entre os bancos, aquela criança que está ali do lado, né, entre os bancos dianteiros, no banco traseiro, mas está entre os bancos dianteiros, ali entre o motorista e, eventualmente, o passageiro do banco dianteiro. Essa constatação, ela é possível, sim, ser feita pelo policial, sem a abordagem visualmente, e fazer a autuação e, consequentemente, a responsabilização desse condutor. Ela é possível, sim. Essa é uma infração muito cometida no dia a dia, e tanto nas ruas quanto nas estradas, ou seja, o transporte de crianças de forma irregular é uma das infrações mais cometidas? Não, graças a Deus não, né? Quando a gente fala de crianças, a nossa preocupação ela tem que ser em dobro. E desde que foi instituído a obrigatoriedade do dispositivo de retenção, isso lá nos idos de 2010, foram feitas várias campanhas e a mídia, né, a imprensa, nos auxiliou muito nisso, divulgando a importância, né, comprovadamente do dispositivo de retenção. Então, as estatísticas apontam que antes desse período existia, sim, uma incidência de fatalidade e lesões em crianças. Com o advento da introdução da obrigatoriedade do dispositivo de retenção, isso lá nos idos de 2010, a curva caiu bastante de mortalidade e acidentalidade. Hoje nós temos uma incidência muito pequena de pessoas ainda que andam, né, contrário à lei, se acabaram, obviamente, internalizando a importância do cinto e do equipamento, né, principalmente para crianças. Então, hoje a gente tem uma incidência muito baixa em relação a isso. Coronel Menemilton, em relação ao porte da Carteira Nacional de Habilitação, do documento CNH, há muita dúvida em relação a isso, porque às vezes o condutor está sem o documento, mas ele é habilitado. E o policial, o agente ali de segurança, ele tem condições de verificar se aquele condutor, embora não portando o documento, se ele é habilitado ou não. Como é que fica a partir de agora, considerando também que a gente tem a CNH digital, aquela que está nos smartphones de muita gente. Este documento digital, ele é considerado também, se você estiver com um smartphone com o aplicativo ali, ele é considerado ou é uma situação irregular? Mauro, é uma ótima pergunta. Atualmente, a lei ela não prevê expressamente isso, né? Mas o indivíduo, o condutor que está com a sua CNH em modo digital, ela é plenamente aceita, né, e considerado que aquele condutor está portando a sua habilitação. O que inovou, o que inovará a partir do dia 12 de abril, é justamente que a própria lei irá prever essa possibilidade, né? Que a Carteira Nacional de Habilitação é um documento único em todo o território nacional, que conterá a identificação, a foto e o CPF do condutor, podendo ser no modo físico e ou digital, né? Agora, a lei vai prever expressamente isso. E um outro detalhe com relação ao porte da CNH, é importante que a lei também trouxe uma obrigatoriedade aos órgãos executivos de trânsito, no caso os DETRANS, né, de que, faltando 30 dias para a expiração do prazo da validade da CNH, o órgão de trânsito tem a obrigatoriedade de como alertar e avisar antecipadamente, por meio eletrônico, aquele condutor que está faltando 30 dias para a expiração do prazo da validade da sua CNH. Em relação à documentação do veículo, não há nenhuma mudança prevista aí com essas alterações que vão ocorrer a partir de 12 de abril, mas acho que dá para fazer uma relação aqui por conta do porte do documento, já que eu fiz a pergunta em relação ao porte da CNH. Nós temos também o documento do veículo de forma digital. Ele também vale desta maneira. E agora, por conta da pandemia, o Detran também não emite mais o documento. A gente imprime em casa. Esse documento é válido. Sim, é válido.
Pois não, Fernando. Coronel, desculpa interromper o senhor. Só para complementar, na verdade, a questão do documento de porte obrigatório do veículo, do certificado de registro e licenciamento do veículo, já é algo que a lei previa. O que foi feito agora foi a própria habilitação seguir a mesma dinâmica do que tinha sido adotado em relação ao CRLV, né? Então, sim, agora ambos no formato digital. Pois não, Coronel? Muito bem, está esclarecido. Era justamente Coronel? Isso que eu ia destacar. Uhum. Muito bem, então, olha, pessoal, 12h21, edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, sempre em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, o espaço dedicado aqui para o trabalho da segurança pública, desenvolvido pela PM Paulista, e hoje estamos falando sobre as mudanças que entrarão em vigor no Código de Trânsito Brasileiro a partir do dia 12 de abril. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida com a sequência desta prestação de serviços. Até já. Precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149,00. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h23, de volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, falando sobre segurança pública. E hoje estamos tratando aqui sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que entram em vigor a partir do dia 12 de abril. Os nossos amigos policiais militares, Tenente Coronel Menemilton Soares de Souza Júnior, é o comandante interino do policiamento rodoviário, e o capitão Fernando de Souza, o chefe da seção de assuntos civis do Comando de Policiamento Rodoviário. Coronel, agora vamos passar a falar aqui sobre a suspensão do direito de dirigir, aquela soma de pontos, né? Tem gente que fala assim, cometeu uma multa, perdeu 5 pontos na carteira, perdeu 4 pontos na carteira, perdeu 7 pontos na carteira. Eu não considero perdeu, eu considero ganhou, né? Não é verdade? Perfeitamente, concordo. Sim. E o limite, né, ainda as pessoas confundem, né? Mas o limite atual é quando o condutor atinge 20 pontos na carteira de habilitação no período de 12 meses, ele já está sujeito ao processo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. A partir do dia 12 de abril, né, as novas regras, houve uma maior flexibilização, né, escalonamento em 3 níveis, 20 pontos, 30 pontos ou 40 pontos. Vamos detalhar cada um dos casos. Será sujeito à aplicação da penalidade de suspensão de dirigir o indivíduo que atingir 20 pontos no período de um mês, de um ano, desde que ele registre 2 ou mais infrações gravíssimas nesse período, que são aquelas infrações em que implicam em 7 pontos no prontuário. Aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir no período de um ano será quando o indivíduo atingir 30 pontos, quando ele tiver registrado até uma infração de natureza gravíssima. E aí amplia para 40 pontos no mesmo período, desde que o condutor não tenha registrado qualquer infração de natureza gravíssima. Existe uma observação que também é importante na regra que a legislação trouxe. Os condutores que exercem atividade remunerada, eles estarão sujeitos à penalidade de suspensão do direito de dirigir no período de um ano, quando atingirem 40 pontos, independentemente
de terem cometido infrações de natureza gravíssima neste período. Capitão Fernando, uma coisa é a letra fria da lei, né, digamos assim, em relação à questão da suspensão do direito de dirigir, como é que as regras são impostas aí. Outra coisa é a efetividade da fiscalização, o sistema dar condições para a Polícia Militar fazer a fiscalização, porque você pega aí um sujeito que comete um crime no trânsito, ele atropelou, e aí descobre-se depois que ele já não estava com o direito de dirigir, ele já estava com a carteira estourada e tudo mais. Mas o acidente já foi provocado, o crime já está cometido. O importante é a Polícia Militar ter condições de tirar de circulação esses motoristas que estão com a carteira suspensa, mas insistem em dirigir dessa forma. Essas mudanças do Código de Trânsito Brasileiro vão dar essas condições para vocês? A mudança na lei, na verdade, ela, na minha opinião, ela não altera a forma de trabalho da Polícia Militar, né, em especial do Policiamento Rodoviário, que é um órgão fiscalizador. O que, de fato, é feito, né, por meio de planejamento, por meio de estudo, né, de acidentalidade, é direcionado o policiamento por meio de operações, por exemplo, Direção Segura, que é aquela operação que visa intensificar a fiscalização de condutores que ainda insistem em beber e dirigir, o emprego do equipamento medidor de velocidade, o radar, né, em locais críticos, né, onde, de fato, precisa haver uma maior intensificação da fiscalização, e, por conta de tudo isso, o policiamento rodoviário ele vai, sim, continuar, obviamente, fazendo as suas operações, intensificando a fiscalização, para justamente fazer isso que você mencionou, Mauro, que é retirar da malha viária esses condutores que não poderiam estar ali. É claro que a gente não consegue, obviamente, pela infinidade de veículos que trafegam por nossas rodovias, abordar e fiscalizar todos os condutores, mas o empenho nesse sentido ele é feito para que se intensifique, principalmente em áreas devidamente mapeadas e que requer uma maior atenção da fiscalização. Coronel Menemilton, vamos passar aqui a falar do exame toxicológico. De tudo que eu li aqui, me parece que é a que menos teve alteração, né? Os condutores das categorias C, D e E continuam tendo que se submeter a esse exame, os da categoria B não. Teve uma mudança aqui, acho que em relação à idade, né? Não é? Exato. O exame toxicológico ele é obrigatório a cada 2 anos e meio, né, para os condutores das categorias C, D e E, com idade inferior a 65 anos. A mudança é justamente essa. Ampliou, né, a partir de abril, a regra é obrigatória para condutores com idade inferior a 70 anos. Demais permanecem as mesmas regras. Coronel, se me permite, Mauro, uma observação também, uma observação sobre isso, é que a lei anterior, né, a lei atual, que obviamente não entrou em vigor ainda nova, ela falava em que o condutor na categoria CDI, ele deveria submeter-se a exames toxicológicos, e por meio de uma resolução é que tratava da questão do resultado negativo. Agora a lei acertou esse detalhe, e na própria lei consta que o condutor habilitado na categoria C, D e E, ele deverá comprovar o resultado negativo, que não estava na lei anteriormente, foi, obviamente, algo corrigido na lei atual. E uma outra questão também é que foi instituído por meio de lei um artigo, né, na parte das infrações de trânsito, no capítulo 15, que vai penalizar, e não tínhamos isso na lei anterior, o condutor que não se submeter e ter esse exame, obviamente, negativo, toxicológico. Então, foi criado um novo artigo para penalizar esse condutor. Capitão Fernando, muita gente, quando tem uma mudança de regra, e aí acaba mudança de regra aí na questão do trânsito, e acaba cometendo uma infração por desconhecimento dessa mudança, vai alegar ali no momento da abordagem, da eventual autuação, mas eu não sabia. Enfim, estamos aqui prestando o nosso papel, cumprindo o nosso papel, prestando os devidos esclarecimentos para a nossa audiência. É o nosso dever aqui fazer essa utilidade pública. Você considera que a divulgação dessas mudanças essa divulgação está sendo feita de forma efetiva, a ponto dos motoristas brasileiros saberem o que vai acontecer
a partir do dia 12 de abril? Ou, a partir do dia 12 de abril, ainda vai ter um período, digamos assim, de só advertência, só chamada de atenção, não autuação de fato, para que as pessoas se acostumem com as mudanças? Mauro, isso é muito importante, né? Essa questão da divulgação. Mas nós temos que lembrar, primeiro detalhe, né? Que ninguém pode alegar aí desconhecimento da lei. Isso é norma de direito, né? É previsto também em lei. Primeira questão, ninguém pode alegar desconhecimento da lei a fim de não cumpri-la. Então, houve sim, né? Está ainda havendo, obviamente, uma preocupação do legislador em deixar aí um tempo para que as pessoas tomem conhecimento, lembrando que a Lei 14.071 ela é de 13 de outubro de 2020, portanto, nós temos um período bem interessante para que fosse feita a divulgação dessa lei, e os órgãos de imprensa, a mídia como um todo, né, ela tem feito o seu papel, a exemplo do que está sendo feito aqui, né, pelo nosso programa Gente que Fala. É claro que quando a lei ela é editada, ela tem uma publicidade maior, e quando ela está próxima da sua vigência, os órgãos de imprensa e a mídia como um todo volta a tratar do assunto, né? Mas eu vejo, sim, como algo que está sendo divulgado, né? E tem um período aí bastante grande, né, de vacatio legis, né, que é o período que ela fica ainda para a sua divulgação. Eu vejo como positivo isso. Que é exatamente esse prazo, entre 13 de outubro do ano passado e 12 de abril deste ano. São 6 meses de intervalo para o conhecimento da mudança, né? Exatamente. Coronel Menemilton, passando agora a falar não mais dos motoristas, mas dos motociclistas, as regras em relação ao uso do capacete. Vamos lá falar sobre as regras do uso do capacete que estão em vigência, né? Constitui infração de trânsito o motociclista que conduz a motocicleta sem usar o capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção, e caracteriza infração de natureza gravíssima. A regra agora nova, ela distribui de uma forma mais equilibrada, e acredito que nesse sentido foi um avanço. Caracterizará a infração de natureza gravíssima um motociclista que conduzir sem usar o capacete de segurança. Aí sim, ele não tem o capacete de segurança. Infração de natureza gravíssima. Infração de natureza leve, quando o motociclista estiver com o capacete de segurança, porém sem a viseira ou óculos de proteção. Então, essa distribuição, me parece que foi um avanço do legislador, que anteriormente, mesmo utilizando o capacete de segurança, ou sem o óculos de proteção, ou sem o capacete de segurança, era única infração de natureza gravíssima. Coronel, uma observação. É muito comum a gente ver aí nos finais de semana, nos dias menos movimentados, aos domingos especialmente, nos lados mais periféricos, muitos motociclistas andando sem capacete, né? O que acontece? Eles desafiam a fiscalização, acreditam que não vão ser flagrados, desinformação, negligência em relação ao perigo no caso de acidente. O que acontece que a gente vê tanto disso? Coronel. Nós podemos apontar isso daqui, a pura negligência e imprudência dos condutores, né, dos motociclistas. Agora, Mauro, tem um detalhe. Nas rodovias estaduais de São Paulo, nós poderemos afirmar com absoluta convicção de que a adesão à utilização do capacete de segurança em rodovias é superior a 95% dos motociclistas. Isso ainda em razão da multiplicação da... Ainda assim, tem gente que não usa em plena rodovia, em alta velocidade. Sim, mas apesar de ser um índice não tão significativo, sim, mas ainda alguns condutores persistem em utilizar trechos rodoviários, principalmente aqueles trechos rodoviários de perímetros urbanos, né? Aí sim tem maior incidência. Sim, ali junto às cidades, enfim, velocidade menor. Então, eu vou de um ponto a outro, então é perto, eu não preciso do capacete. Acho que o pensamento é esse, né?
Sim, sem dúvida. E aproveitar essa questão das motocicletas, a fiscalização de motocicletas em todo o seu universo, tanto no comportamento do motociclista, como também o uso do vestuário ou do capacete de segurança, é uma das infrações que nós priorizamos na nossa fiscalização. Isso desde 2011. Né? São 6 grandes grupos de infrações que o policiamento rodoviário, durante toda essa década, tem priorizado na fiscalização. Vamos colocar quais são elas. A infração de excesso de velocidade, embriaguez ao volante, popularmente conhecida como embriaguez ao volante, uso do cinto de segurança ou dos dispositivos de retenção, as infrações relacionadas às ultrapassagens proibidas, infrações relacionadas ao uso do telefone celular na condução de veículo automotor e, por fim, como nós estávamos falando agora há pouco, né, as infrações relacionadas às motocicletas e aos motociclistas. Olha, Coronel, eu confesso que é tanto detalhe e para vocês ficarem atentos, né, na fiscalização, no olhar, enfim, que às vezes, dependendo, até precisa de um VAR ali para poder... Não, é muita regra. Para vocês guardarem tudo isso, eu fico imaginando aqui como é que é o dia a dia do policial rodoviário para poder ficar de olho aberto em todas, de olhos atentos em todas essas possibilidades de infração, não é verdade? Eu concordo com você e por essa razão, Mauro, o policiamento rodoviário, em 2011, criou o Programa de Redução de Acidentes do Policiamento Rodoviário. O universo de infrações de trânsito possíveis previstas no Código de Trânsito Brasileiro é enorme. Né? Então, para conferir um direcionamento e prioridade nas fiscalizações, partindo-se de um conceito simples, né? Estabelecendo um objetivo e as suas prioridades. Primeiro, tem que ser claramente definidos para facilitar a compreensão de todos os policiais. Plenamente alcançáveis, porque toda força ela tem um limite. E decisivos, ou seja, priorizando essas infrações, nós vamos obter resultados de redução de acidentes e vítimas nas rodovias. E, de fato, priorizando esses 6 grupos de infrações que eu acabei de citar agora há pouco, nós obtivemos os resultados na década mundial do período de 2011 a 2020, com uma redução da ordem de mais de 38% dos mortos nas rodovias estaduais e redução de mais de 41% dos feridos, vítimas leves ou vítimas graves. Capitão Fernando, Deixa eu só fazer um complemento, Mauro, antes da gente mudar de tema. Isso. De tópico, exato. O tema é o mesmo, é a lei, né? É a alteração da lei, mas tem um tópico, uma observação nesse tópico, né, que trata de regras de uso de capacete, que eu acho importante mencionar. Mas reafirmando o que o Coronel Menemilton já disse, que a mudança nessa questão, eu vejo como bastante positiva, né? E um olhar aí, obviamente, também para os motociclistas. Por quê? Porque antes dessa mudança, aquele motociclista que estava sem o óculos de proteção ou sem a viseira, ele teria também, ele estava com o capacete, mas não estava com a viseira, não estava com o óculos de proteção. Ele ia ter uma multa gravíssima de R$ 293 e ia ter habilitação suspensa por esse motivo. Agora, separou isso. Aquele motociclista que está com o capacete, mas não tem a viseira ou está sem o óculos de proteção, ele vai ter tão somente uma punição de natureza média, que é uma infração de R$ 130 e não vai ter mais a sua habilitação suspensa. Acho que isso é importante esclarecer para o nosso ouvinte. Muito bem, nós temos ainda 3 tópicos aqui para a gente abordar. Faltando 20 minutos para a gente vai para um intervalo. Você acompanha a edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Dia 12 de abril agora, mudança nas regras do Código de Trânsito Brasileiro. Muita coisa nova vai entrar em vigor. Depois do intervalo, a gente continua com essa conversa. Até já. Precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com
preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco. 11-3854-1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 18 minutos para 1, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Nossos colegas policiais militares do Comando de Policiamento Rodoviário, ajudando a gente a destrinchar aqui as mudanças do Código de Trânsito Brasileiro, que entrarão em vigor a partir do dia 12 de abril. Penalidade de advertência por escrito, Capitão Fernando, motoristas que não tenham cometido nenhuma outra infração num período de 12 meses, num período de 1 ano, eles podem ser advertidos apenas com... Eles podem receber apenas advertência, não há necessidade da multa? É isso? É mais ou menos. Não é que pode, deve. A mudança está exatamente nisso. Na lei atual, ela tem a previsão de que a autoridade competente, né, do órgão executivo, dos diretores aí dos DETRANS, eles poderiam converter a multa, desde que a infração cometida fosse leve ou média, em advertência por escrito, que é uma sanção, uma punição não pecuniária. Ele poderia, e teria o critério ainda de ser observado, que esse condutor infrator não poderia ser reincidente na mesma infração. Então, era poder, ele não tinha a obrigatoriedade. A lei agora coloca como dever do órgão de trânsito fazer essa conversão da multa em advertência por escrito, toda vez que o infrator, no período de 1 ano, não, obviamente, não sofreu nenhum tipo de autuação. Então, acaba sendo um dever. Agora, ele deve fazer essa conversão toda vez que ele cometer uma infração de natureza leve ou média no período de 12 meses, não ter nenhuma infração nesse período. Isso é bom porque privilegia os mais disciplinados, né? Exato, é um prêmio, né? Para aquele condutor que nos últimos 12 meses não sofreu nenhuma infração. Vou dar um exemplo, a multa de radar, por exemplo, né? Quando ela não é superior aí a 20% da massa. É uma autuação de natureza média. Então, se ele sofreu uma infração dessa no período de 12 meses, ele pode aí é a parte do infrator, esse pedido, né? O órgão ele não concede de ofício, tem que haver uma provocação do motorista solicitando a conversão, e cabe ao órgão fazer essa conversão. E essa conversão, mais uma premiação para o motorista, é que essa pontuação ela não recairá sobre o seu prontuário, então é mais um benefício. Comunicação de venda de veículo, isso é complicado, tem muita gente que vende carro, o documento continua no nome dele, depois acontece um acidente. Como é que tudo isso fica daqui para frente? Isso é um assunto bastante importante, Mauro. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, né, motoristas que acabam perdendo as suas habilitações porque eles fazem um chamado contrato de gaveta, né? Esse contrato de gaveta não lhes dá nenhum tipo de respaldo jurídico. E aí o veículo fica no nome dele, terceiros utilizando esse automóvel, esse veículo, e cometendo infrações. O pior de tudo, cometendo infrações. Então, a comunicação de venda, né, que nós chamamos comunicação de venda, o que muda, né? Antes era em 30 dias, o novo proprietário, isso não mudou, continua sendo 30 dias ainda,
para fazer a transferência do veículo, mas o novo proprietário, né, ele tem aí, ou melhor, o antigo proprietário, que teria também 30 dias, ele passa a ter 60 dias para fazer esse encaminhamento de cópia autenticada do certificado de registro do veículo. E aí sim ele vai se isentar. A partir do momento que ele tomar essa providência, ele se isenta das responsabilidades solidárias que eventualmente pode recair sobre esse veículo. Essa é a grande questão. Agora, qual é a necessidade do antigo proprietário encaminhar essa cópia do recibo de venda para o Detran se o novo proprietário já realmente tiver feito a transferência? Nenhuma, perfeito. Boa pergunta, excelente pergunta. O novo proprietário ele tem 30 dias para fazer essa transferência. Em não fazendo, cabe ao proprietário antigo monitorar essa questão. Exatamente. E por cautela, a partir daí, né, dos 30 dias expirados, ele tem mais 30 dias, então, para fazer este encaminhamento. Então, cabe aí um contato, né, do novo com o antigo para verificar se de fato foi cumprida a formalidade. Em não sendo cumprida, lembrando que quem comprou e não transferiu no prazo de 30 dias, ele sofre uma punição. Há uma previsão aí de uma autuação de natureza grave, né, R$ 195 para quem não faz a transferência no período de 30 dias. É preciso uma punição para quem compra também, porque senão sobra para quem vendeu. Né? Exatamente, perfeito. Prazo para apresentação de defesa prévia e aplicação da penalidade de multa é o nosso último tópico, e depois a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, do próprio comando, como é que surge, em que momento surge o comando de policiamento, e aí, na sequência, ainda perguntas da nossa audiência. Para concluir esse tema, esse tópico, capitão. Vou fazer breves apontamentos, né? É um tópico um pouco mais extenso, né? Mas eu vou resumir para o nosso ouvinte aquilo que é mais prático e tem que ser observado, ok? A primeira questão está no prazo da indicação do infrator. Antes nós tínhamos um prazo aí um pouco mais reduzido, né? De 15 dias, e agora o prazo para indicar é de 30 dias. Então, ele passa a ter, então, para encaminhar aí a indicação e a defesa prévia, né, que é a primeira defesa ao receber a notificação de uma autuação, de 30 dias. Uma outra questão que é importante, que o órgão de trânsito ele não tinha prazo para notificar a aplicação da penalidade. Ele tinha prazo para notificar a autuação, a penalidade não. Então, em 5 anos, que é o prazo de prescrição punitiva que o Estado tem para punir, se ele fizesse essa notificação, ele estaria dentro do prazo. Agora, não mais. Se um recurso, defesa prévia, for indeferido pelo órgão de trânsito ou não for apresentado pelo infrator, o órgão tem 180 dias para notificar a aplicação da penalidade. Se o recurso for aceito, for apresentado em tempo hábil, o órgão de trânsito agora passa a ter 360 dias, ou seja, 1 ano, para notificar que a penalidade será aplicada. Então, existe um prazo agora legal. E se o órgão de trânsito descumprir esses prazos, o que vai acarretar? Né? Se ele não notificar a aplicação da multa, da penalidade em 1 ano, caberá aí um recurso pedindo, então, não haverá possibilidade mais de aplicação da multa, da penalidade. Então, é um prazo, né, que acaba devendo ser observado pelo poder público, sob pena de decadência do direito de aplicar a sanção à penalidade. Muito bem. Faltando 10 minutos para 1 agora, no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, também nas redes sociais. Hoje, programa Gente que Fala em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, com os nossos colegas do Comando de Policiamento Rodoviário. E o Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar foi criado há 42 anos, março de 1979. Só que o policiamento rodoviário é muito anterior a isso. E o comando é responsável por mais de 22 mil quilômetros de rodovias do estado de São Paulo. Coronel Menemilton, o comando surgiu há 42 anos. Agora, o policiamento
já vem, antes de virar comando, já vem muito antes disso, não é? Sim, Mauro. A história do policiamento rodoviário se confunde com a história da expansão da malha rodoviária no estado de São Paulo. E nos seus capítulos mais expressivos e decisivos para o desenvolvimento econômico e social de nosso estado. A criação oficial do policiamento rodoviário se deu no dia 10 de janeiro de 1948, com a finalidade de fiscalizar e patrulhar a recém-inaugurada Via Anchieta. Mais à frente, alguns anos mais à frente, em 1962, a Polícia Rodoviária do Estado passou a integrar a então Força Pública do Estado de São Paulo. E com a expansão da malha rodoviária, os policiais militares rodoviários foram iniciando o patrulhamento na rodovia Anhanguera, rodovia dos Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares. E em 1998, no cinquentenário do policiamento rodoviário, as mulheres ingressaram no policiamento rodoviário. Foram 42 policiais femininos que iniciaram o patrulhamento no sistema Anchieta Imigrantes. E, atualmente, elas estão distribuídas em todo o estado de São Paulo. O policiamento rodoviário, atualmente, o comando ele é dotado de 6 batalhões. O primeiro batalhão de policiamento rodoviário é localizado no município de São Bernardo do Campo. O segundo batalhão de policiamento rodoviário no município de Bauru. O terceiro batalhão de polícia rodoviária com sede no município de Araraquara. O quarto batalhão no município de Jundiaí. O 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, sediado no município de Sorocaba. E, por último, o mais novo batalhão criado no policiamento rodoviário, o 6º Batalhão, com sede em Guarulhos. São 23 companhias e 125 bases operacionais. Muito bem. Perguntas da nossa audiência agora. Se der tempo, a gente fala um pouquinho mais, Coronel, sobre o Comando de Policiamento Rodoviário, que já são 7 minutos para 1. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente, mandando perguntas, participando aqui com a gente, com vocês. Ele pergunta, os senhores teriam uma estimativa do número de óbitos em serviço de integrantes da Polícia Rodoviária Paulista no último ano? Quem responde, o coronel ou o capitão? Números absolutos, nós não temos essa informação do total de óbitos. Agora, com relação ao período da pandemia, foram 5 policiais militares rodoviários que, desde o início da pandemia, em março do ano passado, faleceram de Covid-19. E, aproveitando isso, os casos confirmados também durante todo o período, desde o início da pandemia, correspondem a 13% do efetivo do policiamento rodoviário, que atualmente é em torno de 3.500 homens e mulheres. Capitão Fernando, e a novidade é que a partir do dia 5 de abril agora, os policiais já passam a ser vacinados contra a Covid-19, não é? Verdade, embora o policiamento rodoviário, desde que começou a pandemia, as regras, venha intensificando todos os cuidados com higienização, desinfecção de viaturas, desinfecção dos quartéis, das instalações, uso de luva no atendimento de ocorrências, álcool gel, todos os cuidados necessários, mas mesmo assim a gente sabe, a máscara, que é fundamental também para conter aí o avanço da pandemia, mas mesmo assim, como o coronel já mencionou, nós tivemos baixas, aí, perdas significativas, e essa vacina ela vem, obviamente, para dar um pouco mais de conforto e alento aos nossos policiais, que estão na linha de frente, atendendo a ocorrência, atendendo aos usuários da rodovia, fazendo transporte de pessoas, é fundamental, Mauro. Muito brevemente, Coronel Menemilton, Juliana Rocha, no Instagram, nossa audiência no Instagram, pergunta como é o procedimento do policial da Polícia Rodoviária, do policial rodoviário, quando o motorista alega que esqueceu a sua carteira de motorista e também os documentos do veículo. A gente abordou um pouco mais atrás. O que dá para acrescentar para ela nessa questão? Juliana Rocha. Sim, Juliana Rocha. A primeira circunstância é que o policial militar rodoviário ele vai fazer uma consulta pelos sistemas de informatização que nós temos disponíveis, tanto no
tablet, no terminal móvel de dados que cada policial tem, né? Como também por meio da comunicação por rádio, caso no ponto em que o policial esteja, não haja a possibilidade de comunicação pela internet. Aí ele utiliza o rádio, mantém contato com a base operacional mais próxima, no qual fará consulta e confirmará a regularidade ou não da habilitação, como também dos documentos de porte obrigatório do veículo. E bem breve também, capitão Fernando, a Carla Dias pergunta a sua expectativa em relação ao policiamento rodoviário para esse atípico mega feriado. Começa hoje, estamos em pleno feriado, a partir de hoje até o dia 4 de abril. É possível prever o movimento nas estradas? Pergunta aqui a Carla Dias. Inicialmente, Carla, o que nós pedimos, né, que as pessoas fiquem em casa, né? O primeiro recado é esse, que as pessoas tenham consciência do momento que nós estamos vivenciando. Aproveito até aqui o momento, Mauro, de falar que, infelizmente, eu perdi minha mãe recentemente para o Covid, né, com todas as cautelas, os cuidados. Infelizmente, ela nos deixou esse mês, né, agora no último dia 12, muito nova. Então, eu aproveito o momento para concitar a todos, né, que estão nos assistindo e que leve essa mensagem a todos os seus familiares e amigos, né, que o momento é crítico, o momento é muito sério. Nós estamos vivenciando um dos momentos mais difíceis da pandemia, por conta de a variante do vírus, né, que tem aí mutado e os hospitais sobrecarregados. Então, a primeira questão, Carla, vamos ficar em casa. A nossa expectativa é essa. A gente sabe que quando é possível, né, quando não for possível, melhor dizendo, tenha que realmente fazer uma viagem, faça, mas com essa preocupação. Somente nos casos que não for, obviamente, possível ficar em casa. A gente está, assim, preparado para fazer aí o atendimento, o reforço nas rodovias, mas esperamos que tenha um movimento muito baixo nesse feriado, por conta de tudo isso que eu falei. Muito bem. Nossos sentimentos, capitão Fernando, pelo ocorrido aí com a sua mãe. Infelizmente, a gente não gostaria, né, de que ocorressem novas mortes, enfim, todo mundo trabalhando aí para que a melhor situação chegue bem brevemente, mas vamos precisar de disciplina de todos, não é verdade? Bom, a sua despedida, bem rapidinho, 5 segundos para a gente finalizar, depois eu passo para o coronel. Agradeço mais uma vez a oportunidade, um grande abraço a todos, policiamento rodoviário da Polícia Militar sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Coronel Menemilton, bem brevemente, sua despedida, poucos segundos. Eu agradeço a oportunidade. O policiamento rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo continua à disposição para proteger, oferecer conforto e segurança aos usuários das rodovias estaduais. Muito obrigado pela presença de vocês nesta edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, sempre em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, nossos colegas do Comando de Policiamento Rodoviário Paulista. Esclarecemos aqui as dúvidas em relação às mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que entram em vigor a partir do dia 12 de abril. Estiveram com a gente o Tenente-Coronel Menemilton Soares de Souza Júnior, o comandante interino do Policiamento Rodoviário Paulista. O nosso abraço aqui, a saudação ao comandante do Policiamento Rodoviário, Lourival da Silva Júnior. Também esteve com a gente o capitão PM Fernando de Souza, que é o chefe da seção de assuntos civis do Comando de Policiamento Rodoviário. Na mesa de som com a gente, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza, nosso gerente técnico na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. Do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1h em ponto. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.